textuário está em João 14, versículo 16. Textuário diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Objetivos da lição são 3. Primeiro objetivo... Espera aí, moço. Deixa eu arrumar o microfone. Glória a Deus, testando o som. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro objetivo, mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas coigual ao Pai e ao Filho. Ou seja, né, o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa, né? E ele é igual ao Pai e ao Filho. Evidenciar a plena divindade do Espírito Santo e seus atributos e ressaltar as principais obras do Espírito Santo: encarnação, ressurreição e santificação. Ponto 1, introdução. Ao longo das lições anteriores, estudamos. Agora voltamos nossa atenção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. A pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, é fundamental para a nossa fé e caminhada cristã. O Espírito Santo não é uma energia, não é uma força cósmica e não é apenas um poder impessoal. Ele é Deus, plenamente Deus, coeterno com o Pai e o Filho. Ele procede do Pai e do Filho e atua de maneira pessoal, consciente e soberana. Se o Pai planejou a salvação e o Filho a realizou, o Espírito Santo a aplica ao coração humano. Sem ele, não há novo nascimento, não há santificação e não há vida espiritual. Nesta lição, veremos 3 verdades fundamentais. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é distinto dentro da Trindade e ele é o Consolador prometido. Talvez, né, a gente passa muito tempo das nossas vidas achando que o Espírito Santo ele é uma energia, né? Quem já não teve essa experiência assim de chegar perto de alguém e a pessoa falar assim: nossa, eu vejo uma energia boa em você, né? Minha esposa no serviço dela já teve essa experiência. As pessoas falaram: nossa, eu vejo uma energia boa em você, uma energia forte, uma luz. Na verdade, essas pessoas não sabem que é a presença do Espírito Santo, né? Então, muitos entendem que o Espírito Santo é isso, é um poder, é uma energia, é algo que só serve para fazer a gente se arrepiar. Nós vamos aprender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Nós vamos entender o que caracteriza, né, ser uma pessoa, e nós vamos entender que ele, apesar de ser espírito invisível, mas ele também tem as características de pessoa, ele é uma pessoa. Pai do Senhor, Jesuíno vai puxar a orelha dos jovens, começando pela dele. Chegar 8h45. Os jovens dão muito, né? Meu filho ali, se não acordar. Glória a Deus. Mas vamos lá. A pessoa do Espírito Santo. Ponto 1, né? A pessoa do Espírito Santo. Pode botar no ponto 1, Pedro. A preparação histórica e religiosa. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo possui características pessoais. Ele não é algo, mas alguém. Ele não é uma força impessoal, nem uma influência espiritual. Ele possui atributos pessoais como... Ó, irmãos, o que caracteriza uma pessoa? A irmã Laiane levantou a mão ou foi impressão minha? Tá errado? Na lição tá como, Suzane? Na revista.
slides vieram com alguns erros. Os irmãos que estão acompanhando a revista, se identificar um erro, me avise, tá bom? Para a gente não ler errado. Então aqui está falando da pessoa, né? Que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né? A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo possui características pessoais. Ele não é algo, mas alguém. Ele não é uma força impessoal, nem uma influência espiritual. Eu agradeço a irmã por ter chamado a atenção, né? Porque é bom a gente corrigir esses errozinhos para não ficar nenhuma dúvida, né? Então, irmãos, o que caracteriza ser uma pessoa? O que caracteriza ser uma pessoa é que a pessoa tem que possuir esses atributos aqui, ó. Intelecto. Nós temos intelecto, não temos? O Espírito Santo também. Emoção. Nós temos emoção. O Espírito Santo também. Ou seja, ele pode ser entristecido. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. E também nós temos vontade. O Espírito Santo também tem vontade. Aliás, algo que eu até expliquei para a Júlia na quinta-feira. Está vindo aqui na lição, ó. Ele distribui os dons como quer. 1 Coríntios 12, versículo 11. E aí, Júlia, eu estava até lembrando a questão do Espírito Santo, né? A Júlia me perguntou algo sobre o batismo no Espírito Santo. E eu estava lembrando que na trimestre passado, nós citamos umas 2, 3 lições na live, né? Falando do batismo com o Espírito Santo, né? Então, isso é a importância, né? De acompanhar. Fico até surpreso. Mas eu já ensinei isso aí. Mas pode ser um dia, né, que a Júlia não pôde assistir. Então, assim, eu fiquei até preocupado. Falei, porque já a pessoa chegar em outra igreja e com a dúvida e falar assim, não, meu pastor não... Uma aula ou outra, que a gente acaba perdendo. Daí a importância de acompanhar todas as aulas. Mesmo quando não puder vir presencialmente, ou quando era na live que não podia, né? Vê na revista. Vai ali na revista, espera, opa, minha igreja está ensinando isso sim. Porque, né, fica até chato para o pastor, outras igrejas achar que a gente não ensina sobre algo. Tem igrejas que têm um entendimento um pouquinho diferente, por isso é sempre bom também tirar dúvida com o seu pastor, qual é o entendimento, né, que nós trazemos aqui para a igreja. A Júlia estava com uma dúvida sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que nessa lição do Espírito Santo, né, nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu expliquei para ela que algumas igrejas entendem um pouco diferente a questão do dom de línguas, né? Até a Assembleia de Deus, que prepara essas lições, ela entende um pouco diferente a questão do dom de línguas. Eu, estudando a Bíblia, já adquiri um entendimento um pouco diferente da Assembleia de Deus, né? Creio em muitas coisas, né? Tenho o mesmo entendimento em várias coisas, mas tem um ponto ou outro que eu entendo um pouquinho diferente. Porque existe, irmãos, praticamente a fé reformada e a fé pentecostal, né? A doutrina pentecostal e a doutrina reformada. Eu não gosto de pegar só uma doutrina para mim e ficar só naquela, limitado só numa doutrina. Sabe por quê? Porque Deus ele é ilimitado. Então tem coisas que os reformados ensinam que eu vou ali na Bíblia e eu concordo. Tem coisas que os pentecostais ensinam que eu vou ali na Bíblia e concordo também. Agora tem coisas que os reformados ensinam que eu já não concordo. Tem coisas que os pentecostais ensinam que eu não concordo também. Então sempre é bom o quê? O estudo, aprofundar. Você não precisa ficar limitado. Você não precisa botar Deus dentro de uma caixinha e falar, é só isso mesmo e pronto. Não. Né? Nós sempre podemos crescer na graça e no conhecimento e conhecer doutrinas diferentes. Sempre tendo cuidado, porque tem doutrinas que são heresias. Heresias, a própria igreja, né, ela monta concílios, ela monta assembleias, e a própria igreja condena heresias, né, heresias que já são ali confirmadamente contra a Bíblia. Então, pode estudar várias doutrinas, sempre tendo cuidado com as heresias, que tem doutrinas que são heréticas. Alguma dúvida? Oi. Falta 5, né? A última eu creio que vai falar dos 3 de novo, né? Da Trindade. Pode conferir aí. Hã? Só do Espírito Santo? Tem que ver aí. 8. Então, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo o regenerador, o Espírito Santo o capacitador, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo. Aí, ó, a última é a Trindade de novo. A última é a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, vamos... Essas revistas, elas são feitas pela doutrina da Assembleia de Deus. São pastores da Assembleia de Deus. É a doutrina das Assembleias de Deus. Isso não impede, né, a gente trazer outros entendimentos aqui para contribuir, né, com o nosso crescimento espiritual também.
Aí eu digo assim, Suzana, como hoje vai falar das obras do Espírito Santo também, eu entendo que vai entrar no assunto do batismo, não hoje, né? Mas nas próximas lições vamos entrar no assunto do batismo também e a gente tira algumas dúvidas aqui para esclarecer cada vez mais. Então, irmãos, ele possui intelecto, emoção e vontade, o Espírito Santo. Força impessoal não fala, energia não se entristece, influência não distribui dons segundo a sua vontade, somente uma pessoa pode agir assim. Então temos aqui vários versículos que os irmãos podem ler também, né, que tem na revista aí, que o Espírito Santo ele ensina, está lá em João 14, 26, o Espírito Santo ele guia, está em João 16, 13, e o Espírito Santo ele fala, está em Atos dos Apóstolos 13, versículo 2. Ele também intercede, Romanos 8, versículo 26. Certa vez Paulo, né, ele queria ir até uma cidade, aí ele diz que o Espírito Santo o impediu de ir nessa cidade, né? Ou seja, o Espírito Santo também ele dá ordem. Ele fala quando você pode ou quando você não pode ir também. Não usamos o Espírito Santo, nós nos relacionamos com ele. Ele não é um poder a ser manipulado, mas Deus a ser amado, obedecido e reverenciado. Alguém aqui ainda achava que o Espírito Santo era só uma energia, uma força? Ou todos já sabiam que ele era uma pessoa? Pode falar, irmão, sem vergonha nenhuma. Alguém achava que ele era uma energia? Não, né? Então os irmãos aqui já estão... Meu coisa descarregou. Ah, sim. Isso. É um livro que tinha, né, o Deus Esquecido. Aí quando eu fui descobrir que Deus é esse esquecido, o Deus Espírito Santo, que muitas vezes nós nos esquecemos dele. Meu tablet descarregou, mas eu vou acompanhar aqui também. Pode passar, Pedro. Hoje a Santa tá cheia de dúvida. Não, pode falar. Fala. Se você falar com um, você está falando com os três? Essa é a dúvida? Se você falar com um, se você está falando com os três, né? Não. Ó, os três são três pessoas distintas, diferentes, mas formam um único Deus. Um único Deus. Ou seja, todos são oniscientes. Todos vão saber o que você está falando. E todos vão entender também, né? Não, ela está falando com Deus ali, mas é claro que ela crê em Jesus, crê no Espírito Santo. Agora, quando a gente tem um entendimento maior e melhor, igual nós estamos tendo agora, quando a gente entende que os três são pessoas diferentes, nada impede da gente falar com o Pai, de vez em quando falar com o Filho, de vez em quando falar com o Espírito Santo, tendo essa consciência que nós estamos falando com cada um, né, de cada vez. Ou quando nós oramos, a Bíblia diz que nós oramos ao Pai, em nome do Filho, e quem intercede? O Espírito Santo de Deus. Quando nós vamos batizar, nós vamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mais importante é ter a consciência que os três são o único Deus e os três vão estar sempre presentes. Mesmo que às vezes a gente, nossa, esqueci de falar com o Espírito Santo, mas eu estava falando com Deus. O Espírito Santo está te ouvindo. Agora, sempre é bom se lembrar do Filho, sempre é bom se lembrar do Espírito Santo, sempre é bom se lembrar de Deus. Eu, nas minhas orações, várias vezes, né? Eu agradeço a Deus, agradeço ao Filho, agradeço ao Espírito Santo, né? Tinha uma irmã que sempre falava também, glória ao Deus Pai, glória ao Espírito Santo, glória ao Filho. A irmã falava isso e não está errado. Estava glorificando as três pessoas também. Mas sempre um único Deus. Está entendido? É, porque... adora, mas nada impede da gente querer ter o relacionamento, né, individualmente também com cada pessoa. Sim. Quando a gente adora, quem nos move a adorar? O Espírito Santo de Deus, né? Nós conhecemos a Deus como Pai, o Filho como aquele que foi enviado e morreu por todos nós, mas quem nos move a adorar é quem? É o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. É Ele que nos capacita a adorar. Se você perguntar quem habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, né? Só que o Espírito Santo, ele é Deus, junto com o Filho e junto com o Pai. O Pai está nas regiões celestiais e o Filho está ao lado do Pai, intercedendo por todos nós, né, nas regiões celestiais. E o Espírito Santo está habitando dentro de nós. Só que o Espírito Santo, como ele é Deus junto com Jesus, nós podemos dizer que a Trindade habita dentro de nós também. Porque é o único Deus. Não tem como separar, né? O Deus. Isso.
Jesus falou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Mas quando eu for, eu vou enviar o Consolador que estará em vós. Jesus Cristo, ele era Deus conosco. O Espírito Santo, ele é Deus em nós. Isso nós vamos aprender mais na frente também, aí já tira mais a tua dúvida também. Ponto 2 é Pedro. A caixa está bem na frente, né? O título ali está certo, irmãos, do ponto 2? Pessoa distinta na Trindade? Tá, né? Então vamos lá. A fé cristã afirma que Deus é um só em essência. Já tirou uma dúvida, né, Sônia? Em essência é só um Deus. Que subsiste em 3 pessoas distintas. Justamente o que a gente estava falando aqui. O Consolador que o Pai enviará em meu nome. Está lá em João 14, 26. Aqui vemos 3 pessoas. O Pai envia, o Filho fala e o Espírito Santo é enviado. E habita dentro de nós. A igreja, ao longo da história, precisou defender essa verdade contra heresias. Aí existem algumas heresias, irmãos, igual nós já falamos. Ó. Essas heresias são condenadas. Como eu falei, tem doutrinas, né, que são diferentes, mas não são heresias. São apenas um entendimento um pouco diferente, que não influencia na nossa salvação. Agora, essas doutrinas aqui, ó, são heresias que podem até atrapalhar a nossa salvação. Por exemplo, o modalismo, ó. Ensinava que o Pai, Filho e o Espírito Santo são manifestações sucessivas de uma única pessoa. Ou seja, o que o modalismo ensinava? Ele ensinava que uma única pessoa, às vezes, se apresentava como Pai, uma única pessoa se apresentava como Filho, e uma única pessoa, às vezes, se apresentava como Espírito Santo. Como se fosse um ator fazendo 3 papéis diferentes, né? Como se o jesuíno, por exemplo, representasse uma hora o pastor, depois o jesuíno estava ali fazendo o papel de um levita, depois o jesuíno estava fazendo o papel ali de uma missionária, né? A mesma pessoa fazendo o papel de 3 pessoas diferentes, né? E não é isso. A Trindade fala que é 3 pessoas diferentes, né? Mas um único Deus. Então esse era o modalismo. Alguma dúvida no modalismo? Não, né? Arianismo negava a plena divindade do Filho e do Espírito. O arianismo negava que o Espírito Santo era Deus, e ele negava que o Filho também era Deus. Ou seja, isso é uma heresia, porque o Espírito é Deus e o Filho é Deus. Pneumatômacos negavam a divindade do Espírito Santo. Até reconhecia que Deus era Deus, Jesus era Deus, mas o Espírito Santo eles negavam que era Deus. Qualquer pessoa dessa, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, que a gente negar que é Deus, se torna uma heresia. Mas a Bíblia é clara, o Espírito Santo é plenamente Deus, Está lá em 1 Coríntios 2:10 até o 11, Atos 5, 3 ao 4. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, Pedro declarou, não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Isso confirma sua plena divindade. Esse texto aí, né, se a gente for prestar atenção, os irmãos lembram que Ananias e Safira mentiram para Pedro, né? Aí Pedro chegou e falou, primeiramente vocês não mentiram para mim, vocês mentiram para o Espírito. Só que ele também disse isso, não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Primeiro ele fala, vocês mentiram ao Espírito. Depois ele confirma que o Espírito é Deus, que ele falou, vocês mentiram a Deus. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Tem vários textos também, não é só isso, né? Mas esse aí já tira essa dúvida também. O Espírito Santo não é inferior ao Pai nem ao Filho. Irmãos, os 3 são iguais, em poder, em essência. Quando a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa, não está dizendo que ele é menos importante, não. É apenas uma maneira da gente entender, né, a ordem, né, das manifestações, a ordem da obra do Espírito Santo. Porque a Bíblia começa apresentando Deus, né, como Criador de todas as coisas, Deus como Pai. Aí a Bíblia depois fala que o Filho seria enviado, o Messias veio. E Jesus veio e falou do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, eu vou enviar ele. Só que se você for observar na criação, os 3 já estavam juntos. Quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus estava falando com quem? Com o Filho e com o Espírito, né? A Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo já estava pairando sobre as águas. Aí a Bíblia também diz que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pai, Filho e Espírito Santo, desde a criação, juntos, né? Se a gente tivesse só o Antigo Testamento, a gente ia ter muita dificuldade de entender. Mas como a gente já tem os 2, a gente entende de uma forma mais fácil. E aqui está de novo aquele desenho, né? Já falei as outras vezes, não precisa repetir, né? Que o Pai,
o Pai não é o Espírito Santo, mas é Deus. O Filho não é o Espírito, mas é Deus, né? O Espírito não é o Filho, mas é Deus. Os irmãos já entendem. Só não gostei muito desse desenho ali, que parece que lembra alguns símbolos maçônicos, né? O triângulozinho de jeito que ficou. Mas com certeza essa não foi a intenção do autor, viu, irmão? Só faz lembrar às vezes. Como já mencionamos em lições anteriores, nossa comunhão com Deus é trinitária. Oramos ao Pai, viu, Suzane? Por meio do Filho e no poder. Deixa eu tirar isso daqui, senão qualquer hora eu caio aqui. Oramos ao Pai por meio do Filho e no poder do Espírito. O Espírito Santo nos capacita a orar com poder. Por isso precisamos ser cheios do Espírito, né? Para cada vez mais nossas orações ter poder. Pode passar pelo ponto 3. Ponto 3. O título está certo? Quando tiver algum erro aí, os irmãos me falam. O Consolador prometido. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Isso aí já também esclareceu uma dúvida, irmãos. Quem aqui acha que o Espírito Santo pode nos deixar, igual no Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se apossava ali de alguns reis, de alguns sacerdotes, igual a história de Sansão, né? Mas ele podia também abandonar, né? Deixar. Só para os irmãos interagirem aqui também. Alguém acha que o Espírito Santo hoje em dia pode nos deixar? Minha esposa ainda acha, né? Tem que prestar mais atenção nas aulas. Que eu já ensinei. Ele não nos deixa. Aqui fala, ele estará convosco para sempre. Nós que podemos apagar o poder dele. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. Não entristeceis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é como uma chama que queima dentro de nós. Se nós não alimentarmos essa chama vai apagar. Note que não foi ele que nos deixou, foi nós que deixamos ele. Porque a promessa é ele ficar com a gente para sempre. Mas tem como a gente eliminar a ação, o poder, eliminar a chama que queima dentro de nós. Quando nós fazemos isso, então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é outra dúvida. Quem já teve uma dúvida, nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Se você teve esse medo de ter blasfemado, é porque você não blasfemou. Sabe por quê? Quem blasfema faz isso propositalmente. Faz isso intencionalmente, faz isso sem temor. A Bíblia fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Quem blasfema faz isso de propósito. Igual essas escolas de samba, que fica aí falando de Jesus aí, né? Humilhando, ridicularizando Jesus, os crentes. Eles fazem isso intencionalmente. Isso é blasfêmia. Agora, se a gente, por algum erro nosso, né? Algum pecado ali, né? A gente ficou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, é porque o próprio Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí vem esse temor dentro de nós. Se nós estamos tendo temor, é porque o Espírito Santo ainda está agindo em nós. Quando o Espírito Santo para de agir, a pessoa não tem mais temor, não tem mais preocupação, não tem mais nada. A pessoa faz de propósito. Deu para entender, Pedro? A pessoa apaga o Espírito Santo dentro dela, a chama. O Espírito Santo, ele fala, Efésios lá, né? Não apagueis o Espírito Santo, não extingueis o Espírito Santo. Fala até extinguir, né? É igual uma chama que você apagar, virar só cinza, brasa, apagou a ação dele. Ou seja, não foi ele que decidiu nos deixar, foi nós que decidimos deixar ele. Porque a promessa dele está conosco para sempre. Por isso que eu falo de doutrina. Tem doutrina que fala, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim que nós acreditamos, não. Porque a Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 4 e capítulo 6 também, que a pessoa, ela pode cair da fé. Ela pode recair, e aí é impossível renovar essa pessoa para a salvação. A Bíblia fala da apostasia. O que é apostasia? Viu, Pedro? A apostasia é isso, é o abandono da fé. Quando a pessoa abandona a fé, ela acaba blasfemando contra o Espírito Santo. Porque quando os irmãos vão lá para um texto de Jesus, né? Jesus estava expulsando demônios. Aí atribuíram, né, este poder de expulsar demônios de Jesus, eles atribuíram ao Satanás. Falaram, ele expulsa demônios com o poder do Satanás. Aí foi quando Jesus falou, Satanás, ele não pode lutar contra ele mesmo. Porque se o reino lutar contra ele mesmo, o reino vai ser dividido. Aí aquilo ali ensina que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou, se vocês blasfemarem contra o Pai, vocês vão ser perdoados. Se vocês blasfemarem contra o Filho, vocês vão ser perdoados. Mas se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, vocês jamais serão perdoados, nem nessa vida e nem na vida vindoura. E por que, irmãos? É porque o Espírito Santo é a nossa última chance.
o Pai se revelou no Antigo Testamento, o Filho veio, habitou entre nós, o Espírito Santo é a última chance. Se a pessoa blasfemar do Espírito, não tem mais ninguém para a pessoa recorrer. Então isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é só atribuir a obra de Deus a Satanás, não. A blasfêmia é negar o Espírito Santo, é negar a obra de Deus, é se apostatar da fé. Deu para entender? Alguma dúvida? Se tiver, os irmãos podem perguntar. Pedro, ficou voz de robô. Não gosto de voz de robô, não. Ô menina que tem dúvida. No altar. Sim, já representava isso. Essa chama que nós temos que alimentar, né? Fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Antigamente o altar era ali, né? De pedra, tudo, né? Era algo físico. Hoje em dia quem é o altar, irmãos? Quem é o templo do Espírito Santo hoje em dia? Não somos nós? Essa chama não queima mais fora, essa chama queima dentro. E se a gente apagar, eliminou toda a ação do Espírito Santo. Ele não nos abandonou, nós abandonamos ele. Porque Jesus prometeu, ó, ele estará convosco para sempre. Só que se a gente eliminar o poder dele, ele não vai ter mais poder de nos fazer nos arrepender. Não vai ter poder de fazer a gente ter fé. E fatalmente nós vamos fazer o quê? Perder a salvação. O tema do Espírito Santo é interessante, né? Os irmãos até participam mais, que é interessante. Então vamos lá. A palavra grega paracleto significa consolador, ajudador, advogado, intercessor. Ela traz o sentido de alguém que está ao lado para auxiliar, fortalecer, defender e sustentar. É interessante notar que João usa o mesmo termo para Cristo, em 1 João 2, versículo 1. Isso mostra que o Espírito é outro consolador da mesma natureza de Jesus. Jesus ele não falou, né? Eu vou mandar um consolador diferente. Não, ele falou, vou mandar outro consolador, né? Ele queria dizer igual a mim, né? Da mesma essência. O Espírito Santo é esse consolador. A palavra outro, no grego allos, significa outro da mesma natureza. Ou seja, o Espírito Santo é da mesma essência divina que o Pai e o Filho. Ele não é inferior, nem secundário, ele é Deus. Se Jesus foi Deus conosco, isso é importante, ó, o Espírito Santo é Deus em nós. Ele que está habitando dentro de nós. É claro que Deus, né, não se separa do Espírito nem do Filho, é o único Deus. Então podemos dizer que a Trindade está dentro de nós. Mas o Espírito Santo, né, é que veio para habitar dentro de nós quando Jesus subiu aos céus. Ele não vem temporariamente. Olha, irmãos, a dúvida aqui, ó. Ele não vem temporariamente, ele permanece para sempre. Só que se a gente apagar, ele não vai ter como agir. Ele vai parar de agir. E se ele parar de agir, a gente perde a salvação. Mesmo ele não tendo nos abandonado. Os irmãos sabem da história de Sansão e de Saul, né? Sansão tinha a força ali através do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali dentro dele. O Espírito Santo veio sobre Sansão. Mas a partir do momento que Sansão começou a pecar, começou a fazer tudo que Deus ali condenava, aí a Bíblia vai dizer que teve uma hora que o Espírito Santo já tinha se ausentado dele e ele nem percebeu. Quando ele tentou lutar ali com os guerreiros, ele já não tinha mais força. Por quê? Porque cortaram o cabelo dele? O cabelo era só um símbolo, irmãos. É porque o Espírito Santo já tinha saído de Sansão. No Antigo Testamento, o Espírito Santo saía. No Novo, ele não sai. É nós aqui apagamos, podemos apagar, né, a ação dele. A questão do cabelo de Sansão, só para tirar uma dúvida, né, era um simbolismo que tinha. Porque ele tinha um voto de nazireu. Às vezes eu vou falar e acabo errando, falo narizeu. Mas não é narizeu, é nazireu. Ele tinha esse voto de nazireu. Ou seja, o voto de nazireu é que não podia cortar o cabelo. Aquele menino que era separado para Deus não cortava o cabelo, deixava o cabelo crescer, né? Aí, quando ele começou a quebrar este voto ali, começou a se envolver com mulheres estrangeiras, que Deus falou para ele não se envolver, começou a pecar, comer animais mortos, que ele não podia ter contato com cadáver, ele começou a desobedecer a Deus. Aí ele começou a quebrar um voto com Deus. O desfecho foi esse, foi Dalila. Ele falou que a força dele estava no cabelo, mas na verdade a força dele era do Espírito Santo. Aí Dalila, quando cortou o cabelo dele, foi as brechas que ele deixou para o inimigo, e o corte no cabelo foi apenas um símbolo físico daquilo que tinha acontecido no mundo espiritual. Na verdade, ele perdeu as forças porque o Espírito Santo saiu dele. Bem? Ele não vem temporariamente, ele permanece para sempre. Você não está sozinho, o Espírito Santo consola nas aflições, fortalece na fraqueza, convence do pecado e intercede quando não sabemos orar.
O Espírito Santo é a presença permanente de Deus em nossas vidas. Presença permanente em nossas vidas. Pode passar, Pedro. Agora nós vamos para o ponto 2, não é isso? Ponto 2. O debate filioque. Isso aí é um pouco teológico, né? Vou só dar uma resumida, porque aqui só fala das heresias, né, que existiam antes. Ao longo da história da igreja, houve debates importantes sobre a natureza do Espírito Santo. Um deles envolveu a palavra filioque, que significa e do filho. Originalmente, o credo niceno constantinopolitano afirmava que o Espírito Santo procede do Pai. Aliás, aqui não é heresia, irmãos, aqui é uma correção, né? Esse primeiro ponto é uma correção. As heresias são outras coisas ali que eles falavam que não condiz com a palavra. Posteriormente, a expressão filioque foi acrescentada no Ocidente para declarar que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito não é independente, nem separado em essência, mas participa plenamente da mesma natureza divina. Irmãos, eu acompanho muito outras aulas também, né, pela internet. É claro que eu procuro, né, ter uns canais ali onde eu sei que tem mais credibilidade, né? Há alguns pastores assim que já são mestres, eu gosto de acompanhar, né, para me ajudar aqui na aula também. Essa lição que nós estamos estudando aqui deu uma polêmica. Tem um canal que é do pastor César Cavalcante. Depois, irmãos, procurem. César Cavalcante, só que não é César com Z não, é César com S. Ele é diferente, né? César Cavalcante. Este pastor, ele discordou de algum... Não é que ele discordou, mas ele procurou explicar melhor algumas coisas das lições aqui. Uma das coisas que ele procurou explicar melhor é sobre a questão de que o filho é gerado, né? Não tem uma parte que nós estudamos aqui que o filho é o filho gerado? Aí fica uma dúvida, né? Peraí, se o filho é gerado, como é que ele é eterno? Se ele foi gerado, em algum momento da vida ele foi gerado ali, ele foi criado? Não, irmãos. Quando a Bíblia ensina que ele foi gerado eternamente, gerado na eternidade, ele sempre existiu, né? É apenas uma maneira da gente saber, de uma maneira humana, distinguir quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Gerado eternamente, sempre existiu por toda a eternidade, né? Mas quando tem essa questão de procede do Pai, não significa que ele veio a existir futuramente, não. Sempre existiu. Eternamente a Trindade foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É apenas uma maneira, eu creio que é uma maneira humana da gente entender as coisas. Às vezes Deus fala, irmãos, numa linguagem humana para a gente entender. Por exemplo, quando a Bíblia fala os braços do Senhor, os braços de Deus, né? Os braços do Senhor. Deus tem braço? Não tem, né? Porque Ele é Espírito. O Espírito não tem braço. A boca de Deus, Deus tem boca? Não, Ele é Espírito. Jesus, ele teve braço, perna, porque ele veio como homem também. Mas Deus, como Espírito, ele não tem braço, não tem boca. Essa maneira, boca e braço, é uma maneira da gente entender, né, a ação de Deus. Ah, ele tem boca porque ele fala, né? Ele tem braço porque ele nos ajuda, nos dá força. Então, é a maneira humana da gente entender. O credo afirma: creia no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele é adorado junto com o Pai. Tirou uma dúvida da Suzane aqui, ó. Ele é adorado junto com o Pai e o Filho. A adoração pertence somente a Deus. Estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a Trindade, Suzane. Mas sempre é bom a gente também, né, conversar um pouco com o Pai, conversar com o Filho, com o Espírito também, né? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Bom dia, Deus. Não tem problema nenhum. Pode passar. Porque senão a gente ocorre nesse erro, né? Que a irmã Laiane lembrou. O Espírito Santo fica esquecido. Aí é o Deus esquecido. É Deus, mas está esquecido. Às vezes podemos falar muito do Pai, falar muito do Filho e não falar do Espírito Santo. Por isso que o estudo, irmãos, ele completa. Aqui nós pregamos, né? Nós sempre estamos falando. Mas no estudo sempre vai ser mais completo. Nós já falamos do Pai várias vezes aqui, né, vários ensinos. Falamos do Filho. E agora estamos falando do Espírito Santo com mais tempo. Uma pregação de 1 hora, não dá para falar muita coisa. Mas uma lição de 3 meses, dá para a gente abordar muitos assuntos. Os atributos divinos do Espírito. É o ponto 2 ainda, né? A Bíblia não apenas declara que o Espírito é Deus. Ela demonstra isso pelos seus atributos. Aí sim, irmãos, por que o Espírito Santo é Deus? Porque ele possui esses atributos, ó. Onipotência, o Espírito Santo opera milagres, concede poder, viu, Júlia? Batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. Quando a pessoa tem uma experiência a mais com o Espírito Santo, tem um revestimento de poder,
nós entendemos que isso também é o batismo com o Espírito Santo. É uma experiência distinta da salvação. Quando nós cremos em Jesus, nós já temos o Espírito Santo, somos salvos. Experiência que nós vamos ter depois, vem da busca, né? Vem de algo ali específico que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aí vem o revestimento de poder, que é o batismo. Esse revestimento não precisa ser só uma vez, pode ser várias vezes. A pessoa ter experiências. Concede poder, transforma vidas. Ele participou da concepção de Jesus. Lá em Lucas 1,35, o anjo falou lá para Maria, que Maria ficaria grávida. E ela, como será isso? O Espírito Santo vai vir sobre ti, né? E você vai conceber Jesus Cristo. Então Jesus Cristo foi concebido através do Espírito Santo. Seu poder não é limitado. Onisciência, né? Ele possui também onisciência. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11, afirma que ele esquadrinha todas as coisas até as profundezas de Deus. Quem pode conhecer plenamente Deus? Somente Deus. É decisivo, Atos 5, versículo 3 e 4, né, ensina também que é decisivo mentir ao Espírito, é mentir a Deus. Então, todas as vezes que a gente mente também para o Espírito Santo de Deus, está mentindo também ao Pai, ele sonda e esquadrinha todas as coisas, então não adianta a gente fazer nada escondido, né? Não adianta a gente querer aqui ser uma pessoa que a gente não é, da nossa boca pode sair uma coisa, mas Deus está conhecendo os nossos pensamentos, né? O nosso coração. E ele possui também a onipresença, ou seja, ele está em todos os lugares. O salmista declara, para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Salmo 139, versículo 7. Não há lugar fora de sua presença. Esse atributo é exclusivo da divindade. E ele possui também a eternidade. Ele não começou no Pentecostes, ele estava na criação. Lá em Gênesis 1:2, citamos aqui, né, que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. Em Hebreus 9:14, o chama de Espírito Eterno. Portanto, ele não foi criado, ele sempre existiu. Esses atributos não foram dados ao Espírito, eles pertencem a ele por natureza. O Espírito Santo possui a mesma essência divina do Pai e do Filho. Ele não é menor, não é subordinado em natureza, ele é Deus. Até aqui, irmãos, alguma dúvida? O Espírito Santo é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele possui a eternidade. Por isso que ele é Deus. Irmãos, eternidade é um atributo também, eternidade, que é exclusivo de Deus. Mas pastor, mas Deus ele também não nos dá eternidade? A eternidade é um atributo comunicável, né, que passou a existir nas nossas vidas depois que Deus ele nos deu essa eternidade. Mas o único ser eterno mesmo, exclusivamente eterno, é Deus, porque ele sempre existiu. Nós em algum momento nós passamos a existir, né? Mas Deus ele sempre existiu. Eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Nem os anjos, nem Satanás, nenhum desses, né, são eternos. Eternos no sentido de ter esse atributo exclusivo, né, desde sempre. Deus foi o único ser que teve esse atributo desde sempre. Depois ele comunicou esse atributo, né, com o ser humano, com os anjos, que é a eternidade. Tópico 3, Pedro. É o tópico 3 ou é o subtópico 3? Subtópico 3, né? Os símbolos do Espírito. Agora vamos aos símbolos. A Bíblia usa símbolos para nos ajudar a compreender sua atuação. Mas atenção, símbolos não definem, depois vai ter que virar esse projetor um pouquinho mais para lá. Símbolos não definem sua essência, apenas ilustram sua obra. Aí os símbolos vêm aí, irmãos. Fogo. No Pentecostes, Atos 2:3, línguas como de fogo apareceram. Muitas vezes nós falamos línguas de fogo, né? Lá em Atos teve línguas de fogo, mas não eram línguas de fogo. Eram línguas como que de fogo, né? Era apenas ali uma representação. Parecia o fogo, mas não era exatamente fogo. É igual aquela sarça ardente. Diz que a sarça ardia, né? Mas não queimava. Ela estava acesa ali, mas não queimava. Porque era apenas um símbolo ali, né? Não era exatamente o fogo. O fogo simboliza o quê? Purificação, presença divina e poder. Ele purifica o coração e aquece a fé. Por isso nós não podemos apagar essa chama. Também outro símbolo, a água. Jesus disse que rios de água viva fluiriam, lá em João 7:37 ao 39. A água simboliza vida, renovação e saciamento espiritual. O Espírito não apenas visita, ele flui dentro de nós.
Só uma observação sobre a questão da água também, irmãos. Eu acho isso interessante, porque Jesus ali, quando ele chegou naquela mulher, né, que ele ensinou a mulher sobre verdadeiros adoradores, ele falou o seguinte: olha, mulher, se você continuar bebendo dessa água, você vai voltar a sentir sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você jamais voltará a sentir sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Sabe o que Jesus estava falando? Você tem uma sede, mas essa sede que você tem não é de coisas terrenas. Essa sede que você tem não é sede exterior. Porque a mulher, irmão, já tinha tido 5 relacionamentos, né? E o que ela estava tendo ainda não era dela. Ou seja, ela tinha um amante. Então ela estava procurando saciar a sede dela nas coisas exteriores, né? Tinha um relacionamento dar certo, aí procurava outro, nunca se saciava. Então, quando a gente olha para o texto, a gente pensa, igual a mulher pensou, pensa que Jesus estava falando da água mesmo, né? De beber, água normal. Só que Jesus não estava falando dessa água. Jesus estava falando do Espírito Santo de Deus. Ele falou, então se você continuar tentando saciar sua sede em relacionamentos, em coisas terrenas, você vai ter sede para sempre. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar... Aí a mulher pediu, Senhor, me dê essa água. Aí Jesus começou ali, né, se apresentar para ela. Ela abriu os olhos espirituais dela, viu que Jesus ali realmente era o Filho de Deus, né? Primeiro ela pensou que era só apenas um profeta, mas viu que Jesus era Filho de Deus. Começou a pregar sobre Jesus. Então Jesus estava ensinando, a sede que você tem não vai ser saciada com coisas terrenas, mas a sede que você tem vai ser saciada com aquilo que pode estar dentro de você. Não é o que vem de fora que sacia a nossa sede espiritual. O que sacia a nossa sede espiritual é o que vem de dentro. Isso é maravilhoso, porque você pode estar passando por os maiores problemas dessa vida, mas se você tiver o Espírito Santo dentro de você, irmãos, você vai se sentir saciado, consolado e confortado, porque essa sede nós saciamos por dentro, que é o Espírito Santo dentro de nós. Tem pessoas que não entendem isso, né? Corre atrás de tudo aí neste mundo, e trabalha, e se mata de... Claro que temos que trabalhar, né? Precisamos do pão de cada dia. Mas às vezes as pessoas se matam de trabalhar, e é o que a gente ouve muito, né? Pastor, não estou tendo tempo de ir nem tal dia, nem tal dia, nem tal dia, porque estou trabalhando muito. Está tentando saciar a sede, só com as coisas, né, exteriores. E o interior, que ele podia separar o tempo, né, para saciar essa sede, não está saciando. Vai ter sede para o resto da vida e não vai conseguir saciar essa sede. Então o Espírito Santo também, um dos símbolos é o vento. Em João 3,8, Jesus compara o Espírito ao vento. O vento é invisível, mas perceptível pelos seus efeitos. Assim como o Espírito Santo. Nós não vemos ele, mas nós sentimos, né? Sentimos a presença do Espírito Santo. Toda vez que nós estamos adorando em espírito e em verdade, né? Chorando na presença de Deus, isso é a ação do Espírito Santo, irmãos. Quando a gente se arrepia, né? A gente sente o fogo dentro de nós, a gente se arrepia. Uma das experiências mais fortes que eu já tive no começo do meu ministério, no começo, aliás, da minha fé, porque no começo assim, né, irmãos, a gente chega com muita sede, né? A gente chega com muita sede e procura mesmo a Deus, busca mesmo a Deus, quer ter experiência com Deus. Aí certa vez eu vi um pastor falando, né? Peça para Deus colocar fogo nas suas mãos. Aí eu ouvi o pastor pregando isso, né? Peça para Deus colocar fogo nas suas mãos para expulsar demônio, para curar enfermos. E eu comecei a pedir mesmo. Aí, irmãos, a Bíblia fala, se nós buscarmos de todo o coração, né? Jesus Cristo ele é encontrado. Aí tava tendo o culto de oração. Você lembra, né, irmão? Vários cultos de orações estava tendo? Não sei se era todo dia ou era só algumas vezes, não lembro. Culto de oração, aqueles que nós fazíamos na igreja, de noite. Lá no Extra. Mas era todo dia que estava tendo? Tipo, foi um propósito que nós fizemos lá. Era toda sexta, né? Era toda sexta. Aí, irmãos, nós resolvemos fazer uns cultos de orações nas sextas-feiras, né? Aí eu comecei a pedir para Deus. Estamos falando de experiência espiritual, né? Eu vou falar uma experiência que eu tive. Aí eu comecei a pedir para Deus. Eu lembrei do que o pastor tinha falado. Eu falei, Senhor, coloque fogo nas minhas mãos. Senhor, coloque fogo nas minhas mãos. Coloque fogo. Irmãos, eu senti minha mão queimando, que chega a coçar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei a chorar. Comecei a me arrepiar. Aí comecei a ter sonhos também. Eu tive vários sonhos, expulsando demônios. Aí eu cheguei para uma pessoa que era mais experiente que eu, né, na fé. E falei, olha, eu estou tendo vários sonhos, expulsando demônio. Aí essa pessoa falou, olha, é porque Deus vai te usar para expulsar demônios. Neste mesmo culto de oração, eu cheguei lá certo dia, uma mulher que nunca tinha ido lá, nesse dia essa mulher foi lá. Aí no final, a dirigente da oração, ela pedia, né, para um irmão orar no final. Irmãos, eu pesado de língua, gaguejo, né, até hoje às vezes ainda atrapalho nas palavras, né, sempre fui meio pesado de língua igual Moisés. Mas Deus trabalha, né. E eu assim, tímido,
pesado de língua, não sabia orar direito, né? Não sabia articular bem as palavras. Aí eu pensei comigo, quando a dirigente falou, agora eu vou chamar o irmão aqui para orar. Eu falei, oh Deus, que ela não me chame, Senhor, que ela não me chame. Irmãos, não adiantou nada pedir isso para Deus, ela chamou, foi eu. Vou chamar o irmão William para orar. E eu com a maior vergonha, irmão. Aí pegamos nas mãos lá, né? Aí eu, amém. Aí comecei a orar lá, aí comecei a repreender o mal, que todo mal caia por terra, que todo mal... Irmãos, eu abri o olho assim, a mulher já estava começando, já estava começando a se contorcer. Eu falei, eu olhei assim e já identifiquei, vixe, está endemoniada. Aí, irmãos, na hora eu confesso, né? Novo na fé ainda, inexperiente. Eu confesso que quando eu vi aquilo, eu fechei o olho. Eu fechei o olho para fingir que não estava vendo. A mulher lá na roda lá, se contorcendo. Só que aí Deus falou bem forte no meu coração, coloque as mãos. Irmão, sabe quando você tem aquele temor assim de Deus? Deus fala contigo, você obedece na hora. Deus coloque as mãos. Aí, irmãos, eu abri o olho, fui lá, coloquei as mãos na mulher. Na hora, a mulher caiu lá, ó. A mulher caiu e eu expulsei o demônio. Jesus, né, através da minha vida, expulsei o demônio lá. E aí essa mulher, né, levantou, sem saber direito o que estava acontecendo nas coisas. Aí nós fomos observar, né, fomos analisar o que estava acontecendo, que ela nunca tinha ido lá. Essa mulher, ela era irmã da dona da igreja. E essa mulher não era de ir na igreja nem nos cultos de orações. Nesse dia Deus levou ela lá para ela ser liberta. Deus levou ela lá para ela ser curada, porque ela disse que já tinha uma semana que ela estava sentindo dores horríveis pelo corpo. E nesse dia que ela foi liberta, as dores sumiram do corpo dela. Ou seja, Deus levou ela lá para quê? Para ela ser curada. Então veja, irmãos, que quando nós buscamos com fé, com insistência, Deus ele nos usa. Pedir para Deus colocar fogo nas minhas mãos, Deus colocou e usou para expulsar demônio dessa pessoa. Fora outras experiências que eu tive, né? Depois também no evangelismo, lá no Sol Nascente, questão de expulsão de demônios. Estava até falando para a Júlia. Falei, Júlia, às vezes as pessoas querem achar que o Espírito Santo, né, se manifesta somente através de dom de línguas. Tem vários tipos de experiência que ele pode te dar, várias maneiras que ele pode te usar também. Eu tenho as minhas experiências, cada irmão tem as suas também, né? Então, irmãos, nós temos que entender que Deus, ele trabalha de várias formas, em cada um de maneira diferente também. Então, quis compartilhar essa experiência para mostrar para os irmãos, né, incentivar a gente a buscar cada vez mais. Porque quando os milagres param de acontecer na igreja, as curas param de se manifestar, né? As experiências espirituais param de se manifestar, não é culpa de Deus. Sempre vai ser culpa nossa. Porque às vezes a gente para de orar, esfria na oração, ora menos, não busca, a fé diminui. Então nós nunca podemos deixar essa chama do Espírito apagar, meus irmãos. Deixa eu me apressar aqui, senão a gente passa muito da hora, né? Então vamos lá. Assim é o Espírito, não vemos ali, né? O Espírito Santo também é comparado com o óleo, né? No Antigo Testamento o óleo simbolizava unção e consagração. O Espírito unge para o serviço e ilumina o entendimento. E também ele é comparado com a pomba. No batismo de Jesus, o Espírito desceu como pomba. A pomba simboliza pureza, mansidão e paz. O Espírito não é violento, ele é santo e educado. Então quando nós estamos bravos, quando nós estamos nervosos, quando nós estamos virando o incrível Hulk, né? Significa o quê? Que nós precisamos nos encher mais do Espírito. Porque o Espírito não é violento, ele é santo e ele é educado. Ele é manso, ele traz paz, ele não traz confusão. Quando nós estamos brigando, falta a gente se encher mais do Espírito, né? Então vamos lá. Pode passar, Pedro. É o ponto 3 agora. Ponto 3. Terceiro e último ponto. Até aqui alguma dúvida ou algum comentário? Terceiro e último ponto. Só uma observação também, né? Tem a ver tudo aqui com a aula também. Uma irmã, não vou falar o nome, que eu não quero que a irmã fique tímida, mas a irmã chegou para mim, né, e contou a experiência dela. Nossa, quando os meninos estão louvando aqui, eu sinto uma presença forte, assim, né, eu fico com vontade de arrepiar, eu fico me arrepiando e com vontade de dar glória. Aí eu expliquei, não pode segurar, dê lugar a Deus. Quando estiver sentindo isso aí, né, dê lugar mesmo a Deus, não fique tímido, não fique com vergonha, porque sabe o que é, irmãos? Isso é Deus querendo batizar com o Espírito Santo. Isso é Deus querendo derramar dons espirituais. E se a gente prender, a gente acaba limitando a ação dele, né? A gente pode despertar o quê? Uma incredulidade se a gente prender a ação do Espírito Santo, né? Então, quando tiver louvor, pregação, que os irmãos sentir a presença de Deus mesmo, pode dar lugar para Deus. Se Deus mandar profetizar na vida do irmão, profetiza na vida do irmão. Se Deus mandar orar, ore na vida do irmão. Deus não usa só os levitas, Deus não usa só o pastor. Deus pode usar qualquer um de vocês, né? Qualquer um de nós,
para também trazer uma profecia, trazer uma revelação. Então vamos dar lugar a Deus para que as experiências espirituais voltem, né, com mais forças para as igrejas também. Aqui tá certo, né? Aqui o Espírito Santo é a encarnação. Tá certo? Tá certo, né? No meu slide aqui estava errado, não entendi isso não. No meu, tu que consertou, Pedro? Hoje tá. No meu aqui estava errado, no meu tablet. Mas ainda bem que ele está certo. Quando o anjo anunciou a Maria que ele conceberia o Salvador, disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. A encarnação não foi um evento isolado, foi uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana, e o Espírito Santo realiza o milagre da concepção. Então, irmãos, nós vamos aprender que o Espírito Santo também, né, ele teve o papel na encarnação. Jesus se encarnou, Jesus não foi gerado de um pai biológico. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Deu até uma confusão ali, né? Porque pensaram que Maria tinha traído ali José. Mas não, irmãos. Foi o Espírito Santo que gerou ali Jesus como homem também. O Espírito não é mero espectador. Ele é o agente ativo da encarnação. O Espírito age no ventre de Maria de forma sobrenatural. O mesmo poder visto em Gênesis 1, versículo 2, quando ele pairava sobre as águas. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai eternamente. A obra da encarnação envolve toda a Trindade em perfeita harmonia. Toda a Trindade também fez parte ali da encarnação de Jesus. Pode passar, Pedro, ponto 2. O Espírito Santo e a ressurreição. Aprendemos que ele participou da encarnação, mas ele participou também da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é a vitória central do Evangelho. E ela também é obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho. O Filho declarou ter autoridade para retomar sua vida. João 10, versículo 18. O Espírito é apresentado como agente vivificador. Romanos 8, 11. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Romanos 8, 11. Então quem foi que ressuscitou Jesus? O Espírito Santo de Deus. Ele participou ali da ressurreição de Jesus. Jesus como homem já tinha morrido. Mas o Espírito Santo como Deus teve o poder de ressuscitar Jesus. Jesus também não tinha poder de ressuscitar os mortos aqui na terra? O Espírito Santo ressuscitou Jesus como homem. Porque Jesus ele não morreu como Deus, ele morreu como homem, porque Deus não morre. O dia que Deus morrer, Deus não é mais Deus, né? Jesus morreu, ele venceu o pecado como homem e morreu como homem. O mesmo poder que venceu a morte habita no crente. Vida e poder sobre a morte pertencem somente a Deus. Ao atribuir ao Espírito a ação da ressurreição, a Escritura confirma sua plena divindade. Paulo conecta a ressurreição de Cristo à nossa ressurreição futura. O Espírito é o selo e a garantia da nossa glorificação. Efésios 1, versículo 13 ao 14. Pode passar, Pedro, é a conclusão? Não, temos o último tópico, né? O Espírito Santo e a santificação. Irmãos, não tem como a gente ser santificado sem o Espírito Santo. Com a força do nosso braço, né? Nós podemos se esforçar o máximo que for, mas sem o Espírito Santo não tem santificação. O Espírito Santo e a santificação, né? Se na encarnação ele gerou o Salvador e na ressurreição ele manifestou o poder, na santificação ele transforma vidas. Jesus disse que o Espírito convenceria o mundo do pecado. A obra começa no convencimento, mas não termina ali. A santificação tem duas dimensões. Posicional, no momento da conversão, somos separados para Deus. Aí 1 Coríntios 6,11 diz, né? Mais fortes, lavados, fortes, santificados. E a progressiva é o processo contínuo de transformação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Hebreus 12,14. Ou seja, quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós já somos separados, nós já nos tornamos santos. Só que a santificação também é um processo, dia após dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã, né, melhor do que hoje. Se a gente estiver desandando cada vez mais, irmãos, é porque nós não estamos deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, né? O normal do crente é ele se santificar cada vez mais. Tem um provérbio, não é Provérbios não, é Eclesiastes, que diz que a luz... Agora eu não lembro se é Eclesiastes ou se é Provérbios.
mas que diz o seguinte: a luz do crente, né, como a luz, não, a vida do crente, a vida do filho de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia até se tornar dia perfeito. Então, cada dia brilhando cada vez mais, limpando cada vez mais. Já falei do processo do filtro, né, de barro. Primeira água que você vai tomar do filtro de barro ali, a água tá com gosto de barro, né? Aí, a partir do momento que vai passando a água, vai limpando ali a vela, aquele gosto sai, né? É igual a gente vem para a igreja com gosto do mundo ainda, né, irmãos? Gosto do mundão ainda. Mas a partir do momento que a água do Espírito Santo vai nos lavando cada vez mais, a gente vai perdendo esse gosto do mundo, vai se limpando cada vez mais. Então esse processo é até a vinda de Cristo, porque a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até o dia de Cristo. Eu gosto de lembrar da minha vozinha, né? Minha vozinha às vezes ainda era brava, já tinha tantos anos de cristã, de evangélica, e às vezes eu achava ela meio brava ainda. Mas aí eu fui entendendo, falei, não, mas a Bíblia fala que a obra é até o dia de Cristo. O dia que minha avó estiver perfeita, Deus leva, né? Porque ainda está trabalhando. E eu entendo que a obra, irmãos, terminou no dia que ela estava internada lá no hospital. Nos dias que ela estava internada lá, eu vi Deus concluindo a obra. Eu vi Deus fazendo a obra, né? Aliás, no dia que Deus levou ela, nós temos um testemunho bem forte. Qualquer dia eu vou trazer para os irmãos. Foi um testemunho assim, sobrenatural também do dia que Deus levou ela. Aí eu entendi, ali terminou a obra do Espírito Santo na vida dela e Deus fez o quê? Colheu. O dia que a gente estiver perfeito, irmãos, Deus nos leva. Nós não vamos ficar aqui não, porque é perigoso a gente se sujar de novo, né? Então Deus já leva logo. Então o Espírito Santo molda o nosso caráter, produz o fruto do Espírito e nos conduz à maturidade espiritual. A santificação envolve cooperação, andai em Espírito, Gálatas 5,16. Não entristeçais o Espírito, Efésios 4,30. Aquilo que nós falamos, né? Não entristeçais o Espírito, mas também tem outro versículo que diz, não extingueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Uma força, uma energia não fica triste. Se o Espírito Santo ele fica triste, é porque ele é uma pessoa. O Espírito age soberanamente, mas o crente responde voluntariamente. Somente Deus pode mudar o interior do homem e o Espírito realiza essa obra. Irmãos, por isso que é bom a gente estudar também, ó. Eu estava estudando essa revista e essa única frase aqui, ó, através dessa única frase surgiu uma pregação toda na minha mente. O Espírito age soberanamente, mas o crente responde voluntariamente. Só essa frase que eu li já me deu uma pregação todinha. Deus já foi me dando os versículos, a pregação. Não sei se vai ser hoje ou se vai ser outro dia, que nós vamos combinar aqui hoje ainda, né? Mas já tem a pregação, né? Agora é só montar e... Por isso que é bom estar estudando, lendo e tudo, né? Porque nós que vamos pregar a palavra, nos capacitar para pregar, não tem como pregar sem estudar, irmãos. Sem ler, sem estudar, não tem como. Não vai sair nada, né? Só vai sair coisa da nossa mente, da nossa cabeça. É aquilo que a gente fala sempre. Quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Não é verdade? Então vamos lá. Conclusão. Inclusive fiquei muito feliz, porque minha esposa falou que a irmã Natália teve uma oportunidade na consagração. E a minha esposa relatou um pouquinho do que a irmã Natália testemunhou. Eu falei, nossa, e ela fala bem. Deu um testemunho forte. Então, já se prepara para ter oportunidade também na igreja. Porque o que a irmã falou foi forte, ela deu uns testemunhos fortes aqui. E eu fico feliz. Batismo. Morreu para o mundo e veio para Deus, né? Olha, eu não quero aqui dizer que eu não quero dizer aqui que eu já interpretei o seu sonho, né? Porque a gente precisa orar também. Mas assim, minha irmã voltou que tinha sonhado a voltar, sonhou, né? Que a irmã tinha voltado a trabalhar, né? E se batizou toda de branco e tal. Então, porque Deus te batizou, porque quer ver a senhora com a mão no arado, né? Trabalhando para Deus também, né? Voltar a trabalhar para o Senhor, né? É claro também que se a irmã, né, tiver a vontade de um trabalho também, né, quiser ter um trabalho, não sei quais os sonhos da irmã, tudo Deus realiza, mas eu levo sempre para o mundo espiritual, né? Porque é igual a questão quando a gente sonha com casa bagunçada, irmãos. Quando sonha com casa bagunçada, às vezes nós pode pensar, não, tenho que limpar minha casa aqui. Claro que nossa casa também tem que ser limpa, né? Mas muitas vezes a casa bagunçada é a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia fala, coloque sua casa em ordem, senão morrerás, né? Então sempre tem um significado espiritual os sonhos, né? Tem coisas que são coisas que Deus vai nos mostrar nessa terra também, mas sempre tem um fundo espiritual.
Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Amém, meu irmão, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje, né? Esperamos os irmãos aqui no próximo domingo com a lição número 9. Pode ver o título aí para mim? Lição número 9.